Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Eu te lembro que a cada programa a gente recebe um especialista para tratar e analisar assuntos que são relevantes e fazem parte da nossa vida. No programa de hoje, a gente fala sobre a lei que cria um novo ensino médio que foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto já havia sido aprovado em março, mas foi alterado no Senado, que obrigou o projeto a passar por uma nova análise dos deputados. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode aprovar integralmente, vetar trechos ou vetar tudo. Mas o que vai mudar caso a lei seja sancionada? Vamos entender agora com o diretor do Cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber, Gilberto Álvares. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. É uma satisfação falar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Professor, uma das alterações é com relação à carga horária, né? Como é hoje e o que vai mudar com essa nova lei? A carga horária total, Tabata, ela se mantém nas 3.000 horas. No Senado, o texto que foi aprovado, ele permitiria, inclusive, um aumento maior dessa carga horária quando se tinha o quinto itinerário integrado ao currículo, e eu achava isso extremamente positivo. Um grande avanço, ao final das contas, após a aprovação pela Câmara, foi o aumento para a grade, para a formação geral, para 2.400 horas. Na reforma anterior, infelizmente, não se tinha muito claro a questão de quais disciplinas estavam integradas à formação geral, ponto número 1, e o segundo é que as 1.800 horas anteriores, de fato, prejudicavam estudantes de várias formas, seja por conta da preparação para o próprio Enem, seja porque hoje se exige do profissional do futuro uma bagagem de formação geral muito grande, de vários repertórios. Então, o texto, ele aprovado, ele volta às 2.400 horas, mínimo de 800 horas por série, primeiro, segundo e terceiro ano, o que totaliza 2.400 horas, e coloca na lei a obrigatoriedade de disciplinas que não estavam previstas no texto anterior. Nesse sentido, de fato, é um avanço. A formação, os itinerários formativos, eles são de 600 horas, e ainda o texto, depois da sanção do presidente da República, ele precisa das diretrizes do Conselho Nacional de Educação. O que mais preocupa a gente na reforma, e já preocupava anteriormente, é que ela deve ser vista da escola, de onde as coisas acontecem. A escola, ela necessita de um projeto que adeque à infraestrutura. A infraestrutura das escolas não está preparada, em sua grande maioria, para os desafios que virão para a educação do futuro, a formação dos professores e, principalmente, permitir à escola que atualize o seu projeto pedagógico, porque cada escola está num lugar. E esse lugar tem as suas vocações, né, as suas relações comunitárias. Então, a reforma do ensino médio, ela só vai bem se, de fato, nós conseguirmos fazer com que as escolas possam ter o direito de revisitar o seu projeto, definir as suas identidades, renovar os seus currículos, melhorar a sua infraestrutura e dar condições de trabalho aos professores. A formação dos professores é ponto crucial para que esse novo ensino médio ele vá adiante. Com certeza, professora. A gente já vai retomar no assunto com relação aos desafios. Eu quero te fazer uma outra pergunta, que é a mudança que também teve nas disciplinas obrigatórias. Explica para a gente, professor, alguma matéria ela deixou de ser obrigatória? O que mudou? Voltam-se as disciplinas que antes não eram previstas. Nós tínhamos como obrigatoriedade português e matemática, mas não como disciplina. As áreas, a área de linguagens, a área de matemática, a matemática como linguagem, agora voltam previstas na lei as disciplinas de artes, filosofia, o campo de humanas, história, geografia, inglês como obrigatório e espanhol opcional, né? Não obrigatório. No texto do Senado, o espanhol também era obrigatório. Nós temos que, de fato, Tabata, fazer com que aquilo que não se tinha agora se tenha, né? Que é a volta das 2.400 horas e amarrar nessas disciplinas. Mas vamos lembrar que a educação que nós precisamos,
ela não só tem que contar essas disciplinas, mas que esse ensino ele tem que ser integrado. O ensino disciplinar fragmentado, ele não possibilita que o estudante ele possa reconhecer a realidade que ele vive, ler e escrever sobre essa realidade e propor coisas novas. Então, é muito importante que nas diretrizes se permita que as escolas possam fazer projetos integrados. O ensino disciplinar, conteudista, expositivo por si só não basta. É que, infelizmente, antes, nem isso era previsto. Agora, se tem a obrigatoriedade das disciplinas, mas a grande questão a ser colocada é que essas disciplinas elas não podem fazer com que as escolas vejam essas disciplinas de forma fragmentada. É o ensino de formação geral, as disciplinas elas são importantes, mas dentro de uma compreensão de um projeto disciplinar integrado, porque o ensino disciplinar ele não funciona mais. Os desafios na área de educação são maiores, as disciplinas elas devem servir para que o estudante possa, de forma autônoma, realizar projetos, fazer relações transversais. Eu tenho um grande medo que a gente tenha, sim, as disciplinas de volta, isso é bom, mas que a gente volte, infelizmente, a uma educação do passado, onde as disciplinas não se conversam, não geram projetos, não estabelecem relações transversais. É por isso que é tão importante a escola ter uma infraestrutura adequada, um projeto pedagógico que pense o ensino das disciplinas, sim, mas em nome de projetos maiores para que o estudante tenha um repertório interdisciplinar e transversal a partir dessas disciplinas. Com certeza, professor. Uma ideia no projeto anterior era diminuir e até mesmo deixar de ser obrigatória algumas disciplinas, né? Como o senhor mencionou, de humanas. Então, no caso, filosofia, sociologia, que são extremamente importantes, né, para a formação do ser, de uma mente pensante. E muitos especialistas acabaram criticando, né, essa ideia anterior. Na sua avaliação, professor, essas disciplinas manterem como obrigatórias, elas são importantes e por quê? Elas são importantíssimas. No caso da filosofia e da sociologia, é por elas que a gente pensa o mundo que a gente vive. Então, eu sou professor da área de ciência da natureza, sou professor de física. É só pela área da filosofia e da sociologia que você consegue refletir o campo da física, os avanços na área das ciências, sob o ponto de vista social. É pela filosofia e pela sociologia que a gente consegue interpretar o mundo que a gente vive, os movimentos na história. Então, as disciplinas elas servem exatamente para propor ao estudante uma reflexão sobre o mundo que ele vive. Não há sentido algum fazer um conjunto disciplinar, um projeto de formação geral, onde o estudante, em algum momento, não reflita sobre a realidade que ele vive. Vamos amarrar, o ensino médio nada mais é do que não só a etapa final da educação básica, mas é o começo de uma trajetória profissional do estudante, uma preparação para o ensino superior e para a educação técnica profissional. Portanto, nós estamos falando de um estudante que precisa se preparar para os desafios do século XXI e o que virá adiante. E essa preparação, ela exige a formação crítica. A formação crítica, a área de humanas, as disciplinas de humanas, a área de ciências humanas, ela é importantíssima justamente para que o estudante conheça os conteúdos disciplinares, mas principalmente reflita sobre o mundo que a gente vive e possa, através dessa reflexão, ajudar a resolver grandes problemas da humanidade. É importante que, quando a gente fala da Agenda 2030, das ODS, desenvolvimento sustentável, tudo isso é visto de forma interdisciplinar. Não é possível mais pensar ambiente separado das questões ligadas aos motivos que geram desigualdades sociais no Brasil. Então, a filosofia e a sociologia ajuda exatamente nesse entrelaçamento. Como fazer com que os grandes problemas brasileiros sejam, primeiro, analisados sobre a sua realidade, mas principalmente, como resolvê-los. Como fazer com que as questões ambientais, as questões sociais, atreladas ao crescimento econômico, elas possam estar presentes, porque isso também é assunto do ensino médio. É por isso que as disciplinas de humanas e, no caso, a filosofia e a sociologia são tão importantes. Na sua avaliação, então, professor, o novo ensino médio aprovado e agora, né, vai para a sanção do presidente Lula, ele é válido? Quais serão os desafios para implementá-lo?
Ele é válido, mas é importante dizer isso se a escola for elemento participante dessa história, porque tudo acontece na escola. A escola ela precisa ter condições de infraestrutura, de recursos, de acompanhamento de mudanças curriculares, de relações comunitárias, de escolher parceiros para que o 5º itinerário de formação técnica profissional de fato aconteça e que ela seja menos desigual. Infelizmente, hoje o ensino médio ele depende muito de que estado que o estudante está e onde ele mora. Preocupa ainda muito a gente aquelas regiões menores, mais distantes das capitais. Como vai ser esse ensino médio? O ensino médio ele precisa ser equitativo. O estudante ele precisa ter direito a todos os itinerários. Vamos lembrar que mesmo agora nessa aprovação, a escola ela tem como obrigatoriedade oferecer só 2 itinerários e não os 4. E essa chance do estudante acessar a educação técnica profissional, isso não está resolvido. O ensino médio, ele vai bem quando qualquer estudante brasileiro, independente de onde ele estiver, ele tenha as mesmas condições de infraestrutura, de possibilidade de acessar a educação técnica profissional, de um ambiente com uma infraestrutura adequada e com professores bem preparados. Se para cada região do Brasil nós tivermos um ensino médio, esse ensino médio, de novo, não vai funcionar. E, sinceramente, eu acho que esse pacto para que o ensino médio ele volte a ser o que a gente falava muito, né, anteriormente, de definir os principais direitos de aprendizagem do estudante, isso não está ainda previsto na lei. Vai depender muito do governo, das diretrizes que virão, tem que ser complementado com aquilo que o Congresso está discutindo agora sobre o Plano Nacional de Educação. Nós temos que colocar os estudantes para dentro da escola, que é uma questão de acesso, e da equidade. Qualquer estudante do ensino médio no Brasil tem que ter igualdade de condições. Eu vejo isso o maior desafio do ensino médio. Professores bem preparados, escola com infraestrutura, a possibilidade do estudante, sem ter que se deslocar, ter acesso a todos os itinerários e a educação técnica profissional também. Isso é um grande desafio brasileiro e quando o ensino médio conseguir oferecer isso para qualquer estudante, aí a gente pode dizer que a gente avançou nessa etapa final tão importante na vida dos brasileiros, que é o ensino médio como etapa final da educação básica no Brasil. Agora, para esse novo ensino médio ele ser implementado, ele vai levar um tempo, né, professor? Ele precisa da sanção do presidente da República. Está previsto na lei que este ano os estados, os sistemas estaduais já têm que prever como será a sua implementação. Ela está prevista para 2025. Junto com a implementação, obrigatoriamente, nós teremos uma nova matriz de referência do Enem. O Enem não muda esse ano, para aqueles que vão prestar Enem esse ano, isso é importante, né? O Enem deste ano não muda, ele tem o mesmo estilo do ano passado, mas nós esperamos que, a partir de 2025, o Enem ele possa mudar sim, porque ele tem que prever já essa reforma, essa lei, que vale tanto para escolas particulares como para escolas públicas. Em relação ao Enem, nos preocupa muito o fato do Enem poder, do estudante tem que também ter a parte dos itinerários formativos. Ora, se cada escola não vai oferecer todos os itinerários, eu vejo com muita preocupação o fato do Enem, de alguma forma, ele cobrar esses itinerários. Se o Enem for só a cobrança da formação geral básica, o estudante, em qualquer região do Brasil, ele terá direito às mesmas disciplinas, aos mesmos conteúdos. Só que se o Enem começar também a cobrar a parte de itinerários formativos, isso vai ser uma nova reflexão no Brasil, um novo desafio, porque, para isso, cada estudante vai ter que ter direito aos 4 itinerários. Professor, foi uma honra conversar contigo. Realmente, a sua análise, a sua avaliação de alguém que realmente está dentro do contexto é muito importante, porque uma coisa são deputados, são políticos que não fazem parte desse contexto do dia a dia das escolas, e a sua análise, o seu olhar realmente trazem a importância de estabelecer um novo ensino médio, realmente, que os professores, quem está inserido nesse cenário, seja ouvido, né? Muito prazer, professor. Obrigado, até a próxima. Nós conversamos com o diretor do Cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber, Gilberto Álvares. Foi um prazer.
E o Entrevista Especial fica por aqui. Como eu te digo sempre, esse programa ele traz análises extremamente importantes. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.